Olha, sempre que a gente fala de autorregulação, geralmente vem à mente essa questão da Anbima, que é a Associação Nacional das Entidades do Mercados Financeiros e de Capitais, tá? Mercados Financeiros e de Capitais. Só que a prova ela não está pedindo para a gente esse tipo de órgão autorregulador. Por quê? Porque ela autorregula o mercado de capitais. Então ela autorregula ali produtos de investimentos, né? Tem o código de certificação continuada, que aí são aquelas certificações bancárias, CPA 10, CPA 20, CEA, que vocês já devem ter ouvido falar. Só que daí a gente tem que saber os códigos da Federação Brasileira dos Bancários, que aí é a FEBRABAN. Tá? Que ela sim cria esses códigos que autorregulam o mercado bancário. O que a gente tem que saber em relação a primeiro essa palavrinha de autorregulação? Quando eu estou falando de autorregulação, eu jamais, pessoal, estarei falando de lei. Tá? São códigos que são criados com o objetivo de você trazer o quê? Você trazer maior concorrência para o setor, maior transparência para o setor. Tá? Você vai reduzir reclamações, até está escrito aqui, ó, reduzir reclamações do setor, aumentar a qualidade dos serviços, proteger o consumidor, vai trazer ética também, tá? Ética é importantíssima, a gente vai inclusive ver isso daqui daqui a pouco, né? Eu vou trazer umas partes de éticas aqui para vocês. Então, basicamente isso, né? Autorregulação é essa série de medidas. Então, a gente tem que pensar que é como se fosse um selo de qualidade. Os bancos que seguem a autorregulação da FEBRABAN, eles vão poder utilizar um determinado selo, e esse selo diz que o banco ele tem um padrão de qualidade. Existe até aquela qualidade lá, ISO 9001, nem sei do que é, se é água, gás, o que é, mas é só para a gente saber que, pô, essa ISO 9000 não sei quantos aí representa uma qualidade. E aqui é a mesma coisa. Então, a instituição que pode utilizar o selo da FEBRABAN de qualidade, quer dizer que ela segue os códigos de autorregulação. Beleza? E aí a gente vai ver que a gente tem um código, que ele é o código primordial, e depois tem vários normativos. Eu vou trazer para vocês. Claro que a gente não vai ver todos os normativos, a gente vai ver o principal, que é justamente esse aqui, ó, Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Beleza? E aí tem esses outros normativos aqui. E aí, isso, pessoal, eu quero que vocês façam um asterisco. Ó. Aqui está dizendo que esse código ele não se sobrepõe, mas se harmoniza à legislação vigente. Então, vamos supor que vocês estejam lá na prova e aí cai alguma questão dizendo que um determinado banco, determinada instituição financeira, estava seguindo o código de autorregulação da FEBRABAN e aí acabou de sair uma nova lei. O que vai acontecer? Essa lei acabou alterando esse código aí. Qual dos dois vai ser válido? Qual dos dois vai valer? Claro que o que vai valer é a lei, beleza? Ele jamais vai se sobrepor a essa lei aqui. Ok, aí temos aqui a última parte aqui dessa primeiro slide, né? As normas da autorregulação abrangem todos os produtos e serviços. Então a gente vai ver que tem ali produtos para consumidor, né, para crédito, ofertados ou disponibilizados pelas signatárias. Signatárias são as instituições financeiras que aderem a esse código. Tá? Qualquer pessoa física, cliente ou não cliente ainda, quando expressamente previstas, a pessoa jurídica não devem ser interpretadas em desacordo com as disposições previstas nas normas de regulamentação vigentes, ou seja, da lei. Inclusive aquelas expedidas pelos órgãos reguladores e entidades de autorregulação setorial. Então, consequentemente, a gente já sabe, o banco ele vai seguir as normas lá do Conselho Monetário Nacional, que por sua vez dita as normas ali para o Banco Central, e o Banco Central é o órgão que faz a fiscalização e faz a execução das normas para instituições financeiras de maneira geral. Beleza? Então, os bancos, eles apesar de seguirem esse código de autorregulação da FEBRABAN, eles vão continuar assim, seguindo as normas desses órgãos normativos e reguladores, beleza? E aí nós temos aqui, pessoal, basicamente 3 órgãos que fazem parte aqui da FEBRABAN, que é o Conselho de Autorregulação, a Comissão Executiva de Autorregulação e a Diretoria de Autorregulação. O que a gente precisa saber desses 3 órgãos? Primeira coisa, esse Conselho de Autorregulação, ele vai ser o maior de todos, tá? Ele vai ser o órgão normativo, e eu posso, inclusive, dizer que ele é o órgão máximo aqui, né? Máximo aqui dessa FEBRABAN. Então, ó, órgão normativo e de administração do sistema de autorregulação é o Conselho de Autorregulação Bancária.
Daqui a pouco a gente vai ver sobre esse sistema de autorregulação, que é o famoso SARB, tá? Sistema de Autorregulação Bancária, que se reúne ao menos 4 vezes ao ano e é composto por 16 membros. E aí eu acho importante, né, pessoal, não que a gente saiba os 16 membros que fazem parte lá desse Conselho de Autorregulação, mas pelo menos a gente saber que, ó, dentro do Conselho de Autorregulação eu tenho 8 membros que são provenientes das instituições financeiras signatárias, ou seja, as instituições que seguem o código, e 8 representando a sociedade civil. Daqui a pouco eu mostro ali, né, eu vou abrir a internet, eu mostro para vocês alguns bancos que fazem parte, tá, que estão representando aqui nesse Conselho de Autorregulação. Então ele tem membros de bancos? Tem sim, tá? Então tem membros das instituições financeiras, sem problema nenhum. Aí nós temos aqui a Comissão Executiva de Autorregulação, essa daqui é subordinada ao Conselho. E o que ela faz que a gente tem que saber que ela faz lá dentro? Ela é responsável pelo quê? Ó? Pelo tema de autorregulação nas instituições financeiras. Então ela vai trazer os temas, para isso ela vai ter que, ó, realizar estudos, promover discussões, para tentar aperfeiçoar esse código aí, tá? Incluindo temas para futuros normativos, bem como aprovar o plano de trabalho da diretoria de autorregulação e decidir por eventual instauração de processos administrativos, dentre outras atribuições. Então, assim, comissão executiva, a gente vai pensar o quê? É aquela parte, é aquele órgão que promove estudos, discussões, aperfeiçoa aquele código. Tá? Vai criar um novo código, vai criar um novo normativo, um novo tema. Quem vai ser o responsável por isso? A Comissão Executiva de Autorregulação. Tá? Ela é formada aqui por 18 signatários, ó, 5 representantes indicados pelas 5 maiores signatárias, ou seja, 5 maiores bancos, segundo o seu patrimônio líquido, e 13 representantes ad referendum do Conselho, em regime de alternância. Tá? Então, 13 representantes aqui, ó, do Conselho de Autorregulação. Beleza? E aí, por fim, dessa questão de órgãos aqui, a gente tem essa diretoria de autorregulação, que o principal objetivo dela vai ser o quê? Executar as deliberações do conselho. Então, o conselho fala, ó, quero que faça isso, isso, aquilo. A diretoria, ela vai lá e executa, tá? E aí, claro, ela vai poder também, tá até escrito aqui, ó, elaborar propostas para o desenvolvimento do SARB, Sistema de Autorregulação Bancária, além do monitoramento e supervisão do cumprimento das regras. Então, esses 3 órgãos aí são importantes que a gente saiba, tá, pessoal? Não tem como ter certeza se eles vão aparecer na prova, porque você vê que, assim, no edital em si, é um tema amplo, né? Eles só colocam autorregulação bancária, eles não especificam. Então, eu estou trazendo os principais pontos que eu acredito que pode estar aparecendo. E aí, eu já estou incluindo questões também lá no meu site para que você possa acessar e realizar lá alguns simulados de provas passadas, né? Que já caíram aí em concursos anteriores. E aí, pessoal, aqui nós temos o Código da Autorregulação Bancária, que é esse daqui, ó, o principal. Lembra que eu falei aqui, ó, do Código de Autorregulação Bancária? Olha aqui, ó, Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. Essa autorregulação da FEBRABAN é regida por esse código. E aí depois nós temos todos esses outros normativos. Então, ó, isso daí você já começa a entender. Poxa, tem normativo para quê? Para ter relacionamento com o consumidor pessoa física. Tem normativo de conta corrente, normativo de serviço de atendimento ao consumidor. Né? Tem aqui de crédito consignado, conta salário, adequação de produto e serviço. Até para você fazer tratamento e negociação de dívidas, uso consciente do cheque especial. Então, você vê que são várias e várias normas que vai trazer o que para as pessoas? Ética, transparência, concorrência. Então, eu sempre costumo dizer, eu até falo isso para os alunos lá de CPA 10, CPA 20, CEA, porque lá cai a Anbima, né, que cria código de autorregulação também, só que para o mercado de capitais. Se aparece na sua prova falando de ética, livre concorrência, tudo isso aí você vai considerar como certo. Tá? Às vezes aparece questões assim que fala que preza pelo sigilo das informações. O código ele ajuda a preservar o sigilo das informações falso. Ele vai sempre buscar preservar a transparência das informações, que o grande objetivo dele é trazer a qualidade aos produtos que os bancos oferecem e, ao mesmo tempo, proteger quem? O cliente.
tá? Vamos pegar aqui, pessoal, deixa eu abrir o meu aqui. Eu quero mostrar para vocês, daqui a pouco eu mostro isso daqui, eu quero mostrar aqui os normativos, tá? Vou clicar aqui e aí você vai ver que todos esses normativos é o que eu coloquei lá no nosso slide. E eu tenho aqui o Código de Autorregulação Bancária, tá? Que é o principal. Aí nós temos aqui o texto vigente a partir de janeiro de 2019, que é o mais atualizado. Se você der uma olhada aqui, ó, você vai ver que existem vários capítulos, tá? Vários capítulos aqui. Aqui fala também do SARB, desse sistema de autorregulação bancária, que eu vou explicar para vocês, falar alguns dos níveis ali que aparecem. E aí ele traz aqui os capítulos, né? Eu não vou falar de todos, obviamente, né? Porque você vai ver que é uma coisa assim que acaba ficando, como que se diz? Tranquilo de você entender. Então, por exemplo, capítulo 1, aí traz aqui os princípios éticos. Então, integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade, confiança. Aí tem o capítulo aqui de relacionamento com o consumidor, né, para que você sempre proteja o consumidor, deixe o consumidor ser livre para escolher os produtos. A gente vê muitos casos aí de venda casada, né, que você vai no banco e aí você acaba tendo que comprar um produto, né, você meio que é obrigado a comprar ele, porque o bancário lá, sei lá, o bancário lá na correria de tentar bater a meta dele, vai lá e fala para você, olha, você só vai conseguir comprar esse produto se você comprar um outro antes aqui. Né? Se você fizer um cartão de crédito, eu só te libero esse crédito se você tiver um relacionamento com o banco, fizer uma capitalização, não sei o que. Isso é venda casada. Tá? Isso é proibido, isso é crime, é contra a lei. Aí você vai ver que esses códigos, eles proíbem isso daí também, tá? Existe aqui o Código de Defesa do Consumidor, tudo isso aí para trazer essa ética e transparência na prestação de serviço. Aí também falei, ó, livre concorrência, então não é questão de você ter ali sigilo de informações, isso não existe, tá? Sempre livre concorrência, responsabilidade socioambiental e por aí vai, né, pessoal? Então, assim, eu abri isso daqui para quê? Só para você ter um panorama geral, não vou sair lendo tudo isso daqui para vocês. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Para a gente finalizar aqui, já está acabando essa aula bem curtinha. E aí, pessoal, quando a gente fala aqui de sistema de autorregulação bancária, o que a gente precisa saber primeiramente? Né? A gente tem que saber que ele é regido por alguns princípios, tá? Que são esses daqui: integridade, equidade, respeito ao consumidor, transparência, excelência, sustentabilidade, confiança, que inclusive está lá naquele manual que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Tá lá no código de ética desse código de autorregulação bancária. E a gente tem que saber que esse sistema de autorregulação bancária ele vai refletir esse compromisso do sistema financeiro com o consumidor. Tá? Livre concorrência, você vê que já fica até repetitivo, aquela responsabilidade socioambiental que eu falei, você vai ver que existe aqui um selo de responsabilidade socioambiental, um selo aqui de compromisso com o consumidor, de prevenção a ilícitos, que aí eu estou falando dessa questão de integridade, tá? E aí, o que eu quero que vocês mais prestem atenção nessa parte aqui de sistema de autorregulação bancária é entender essa parte aqui, que são os famosos eixos normativos, tá? Eu vou voltar aqui, depois eu volto lá no selo. Existem 3 principais eixos normativos e os bancos, eles precisam aderir a esses eixos de maneira o quê? Voluntária. A gente vê, né, inclusive lá no código da Anbima, que aí é sobre o mercado de capitais e tal, sempre a instituição financeira ela vai fazer a adesão voluntária. Ela não é obrigada a aderir ao código, ao seguir os códigos, ao seguir essa autorregulação. Ela não precisa. Só que você vai ver que a maioria dos bancos, a maioria das instituições aderem voluntariamente. Por quê? Porque isso traz o que eu falei para vocês, traz qualidade na prestação do serviço. Então o banco ele vai fazer isso por quê? Porque o concorrente dele fez. E se ele não fizer, as pessoas vão olhar para o concorrente e falar, pô, aquele concorrente ali, ele segue os códigos, tá? Ele tem mais transparência, ele me respeita, eu sou consumidor, tá? Eles prezam pela livre concorrência. Lá possivelmente tem menos fraude, tem menos conflito de interesse, o pessoal lá está combatendo lavagem de dinheiro, tá? Vão ter medidas voltadas aí para combater a corrupção. Então aí o pessoal vai falar, não vou investir naquele banco, não vou abrir minha conta naquele banco ali que não segue esse código não. Tá? Mas, de qualquer maneira, para a gente entender e também para a prova,
A adesão a esses códigos é feita de maneira voluntária. E aí nós temos, né, esses três principais eixos que estão aqui, tá? Por isso que eu passei aquela hora para esse slide aqui, ó. Tem esse eixo de relacionamento com o consumidor, combate ao financiamento do terrorismo e prevenção à lavagem de dinheiro e de responsabilidade socioambiental. E aí o que a gente precisa saber, né? Existem três tipos de signatários. A signatária nível 1, a nível 2 e a nível 3. A signatária nível 1, ela vai dizer o que basicamente? Todos os bancos, todas as instituições financeiras que são associadas à FEBRABAN, de forma automática, elas vão ter que seguir o Código de Conduta Ética, que vai trazer aquelas disposições gerais que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Sobre princípios éticos, relacionamento consumidor, livre concorrência, responsabilidade socioambiental e prevenção à lavagem de dinheiro e os outros temas que estão lá. Beleza? Então, todos os bancos que se associarem à FEBRABAN automaticamente vão ter que seguir esse Código de Conduta Ética. Tá? Para você ser considerada uma instituição financeira signatária nível 2 ou nível 3, e aí você fazer jus a esse selo aqui, ó, tá vendo esse selo de autorregulação FEBRABAN? Você vê que é como se fossem os três selos aqui, ó. Tem a cor azul, que representa o consumidor, o verde aqui, que é a sustentabilidade, e o cinza, que é o da integridade. Então, esse selo aqui é o selo máximo. Mas só vai fazer jus a esse selo aqui de autorregulação as instituições que são signatárias do nível 2 e 3. O que significa ser do nível 2? Ó, bancos signatários que aderirem voluntariamente a pelo menos um dos eixos normativos, ou seja, aderiu voluntariamente a pelo menos um desses eixos normativos. E a 3, aquelas que aderirem a todos os eixos, tá? Então, essa 3 aqui, que aderiu a todos os eixos, elas fariam o quê? Elas ganhariam esse selo aqui, ó. Todos os eixos, esse último. Essa número 2 aí, se ela pega e adere a algum dos eixos, né, pelo menos um, por exemplo, aderir ao socioambiental e ao consumidor. Beleza, ela ganha esses dois selos. Tá? Então, esse aqui, 3, só vão ser aquelas signatárias nível 3, beleza? Que vai aderir a todos esses eixos aí. Então, pessoal, essa parte de autorregulação bancária é basicamente isso. Você vê que é uma coisa assim mais genérica, mais geral, traz essa questão de ética, ética, livre concorrência, prevenção à fraude, por aí vai. Então, eu recomendo que vocês deem uma revisada nessa aula aqui rápida, né? Não precisa perder muito tempo nisso, mas pelo menos entenda essa questão de conselhos, comissão, diretoria, entender o que cada um desses órgãos faz lá dentro. Não precisa saber, como eu falei, todas as normativas, obviamente, precisa saber pelo menos o panorama geral e dar uma atenção extra a esse código de autorregulação bancária. Seria interessante que vocês dessem uma lida, pelo menos uma lida assim por cima, entendeu? E colocando alguns pontos que vocês julguem importantes. E saber também desse SARB, eu acredito que essa parte signatária nível 1, 2 e 3 é importante sim para você saber para sua prova, beleza? Então aguardo vocês lá na próxima aula. Tchau, tchau, bons estudos a todos, foco, força, fé, vai dar certo, tá, pessoal? O concurso ele tá chegando aí, mas vocês estão se esforçando. Então, até mais.